Quando mantemos essa rotina diária de oração e clamamos a Deus em oração, alegramos a Deus com a nossa intimidade secreta. Precisamos ter essa intimidade com o Pai. Deus, Ele é o Deus do secreto. E Ele nos revelará coisas ocultas, grandes e firmes que nós não sabemos. Deus não nos revelará coisas ocultas que não seja por intermédio da oração. Não é sobre vida de pessoas que nós estamos falando, sobre fofocas, por exemplo. Não, Deus não vai nos revelar estas coisas, mas coisas ocultas acerca do reino de Deus. Mas devemos entender que neste relacionamento nós precisamos ter uma vida separada, santificada. Pois quem deseja se aproximar de Deus deve santificar-se, porque Ele é santo. Será que muitas respostas que procuramos, elas não estão ocultas na oração? Deus nos revelará quando nós estivermos nessa intimidade de oração com Ele? Ou talvez na leitura da palavra de Deus e mesmo na obediência da palavra? Queremos buscar em outras cisternas rotas a resposta que encontraremos em Deus, que é a fonte de águas vivas. A palavra de Deus, ela desenvolve em nós aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, por exemplo. Nosso falar deve ser sim quando for sim e não quando for não. Um crente que não é íntegro não vem me falar que ele é avivado ou ele é cheio do Espírito Santo. Impossível. A pessoa adquire prudência no falar e agir. Como é bom um conselho na hora certa. Somente crentes avivados. Uma palavra no tempo certo. Somente o crente avivado. Você teria coragem de pedir conselhos a uma pessoa que você tem certeza que ela não tem um relacionamento com Deus? O que essa pessoa tem para nos oferecer? Quem tem relacionamento com Deus sabe que há um tempo para tudo e um tempo certo para cada propósito. Encontramos na palavra de Deus cuidado para a nossa saúde física e emocional. Tudo deve estar bem comigo e deve haver equilíbrio entre a minha saúde física e a minha saúde emocional, a minha saúde psicológica e a minha saúde espiritual. E é somente na palavra de Deus que nós encontramos socorro. João, ele escreveu, olha, desejo que te vá bem fisicamente, como vai bem a sua alma. Então, é necessário haver um equilíbrio em nossa vida espiritual, em nossa vida física, em nossa vida emocional, em nossa vida psicológica. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Segundo ponto, a vida com o cônjuge. O que eu acho mais difícil na vida conjugal é quando uma das partes não se relaciona com outra. Hoje a maioria dos rompimentos, dos casamentos, é essa falta de relacionamento. A vida conjugal, ela deve ser vivida no Espírito de Deus. E é, como já disse, uma via de mão dupla. De preferência, que o devocional seja feito juntos ou que tenham cultos domésticos relâmpagos juntos. Somente na palavra de Deus encontramos como deve ser a vida conjugal. Ter alinhamento com a palavra de Deus e que cada um desempenhe o seu papel no lar. Como saberão se não tem esse relacionamento com Deus e se não tem o hábito da leitura
diária e da oração diária. A consequência de um lar avivado é amor e submissão. A palavra final é sempre do Espírito Santo. Uma mulher amada, ela se submete ao seu esposo sem constrangimento. E um esposo amado, ele se entrega à sua esposa sem constrangimento. Somente uma vida avivada e cheia do Espírito Santo traz consequências benéficas no lar. A harmonia, a paz, o amor, o respeito, a submissão, o cuidado, a demonstração de carinho. Carinho não é somente palavras, mas é demonstrado com gestos e atitudes. Do que adianta uma pessoa dizer que é avivada na igreja e em casa não tem atitudes de um cristão avivado pela palavra de Deus? Essa pessoa avivada, ele é cuidadoso e amoroso com as pessoas de fora e de dentro. O que adianta você ser cuidadoso e amoroso com as pessoas de fora e ira-se com facilidade em casa? Não ouve o seu cônjuge, não ouve suas queixas e muito menos os seus desejos. No ponto 3, a vida com os filhos. Você diz a seus filhos sempre que você os ama e quanto eles são importantes para você. Você demonstra o seu amor a seus filhos com gestos. Qual foi a última vez que você disse a seu filho que o ama e o quanto ele é importante para você? Quando foi o seu último abraço? Um cristão avivado pela palavra, ele sabe o quanto o relacionamento com os nossos filhos são importantes. A Bíblia nos ensina a nos relacionar com os nossos filhos, nossos deveres como pais e a obrigação de lhes ensinar a palavra de Deus, o dever de corrigi-los sem irritar nossos filhos ou sermos negligentes com a vida espiritual deles. Seu filho nunca te vê orando, nunca te vê lendo a Bíblia, nunca te vê jejuando, indo nas EBDs, nos cultos de ensinamento, mas ele te vê colocando a sua vida profissional à frente da obra de Deus. Ele te vê amando o presente século. Como seremos exemplos para eles de uma vida avivada? No ponto 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Um crente avivado, ele é alegre, mesmo em momentos de tristeza. Não essa alegria do mundo, passageira, e somente quando as coisas estão indo tudo bem. É a alegria que vem de Deus, como fruto do Espírito, que é a nossa força. O crente avivado, ele não teme as lutas, ele não desiste em meio às tribulações, ele não teme a morte. Estevão, ele é um exemplo para nós. Ele podia ter recuado para escapar do apedrejamento, mas ele preferiu enfrentar seus algozes com alegria. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não temeram a morte, não deixaram suas convicções em troca de prazeres efêmeros. Resistiram bravamente, porque eram homens avivados e tinham o Espírito de Deus. O avivamento, ele nos torna santos, pois sem a santificação, ninguém verá a Deus.